Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você está se sentindo triste? Está magoado, chateado por uma injustiça que fizeram com você? E você quer se libertar desse sentimento? Então assista esse vídeo, está incrível. Jogue fora o que te faz mal. Esse é o tema. Pessoal, como todos nós, eu sofri várias injustiças e ainda passo por algumas, é claro. Só que agora eu mudei a forma de reagir, de sentir. Vou passar tudo para vocês esse vídeo. No final, uma história tirada de um livro, uma história que marcou a minha vida e vai marcar a sua também. Vem comigo que você vai amar este vídeo. Mas antes de começar, dá uma olhadinha aí, vê se você não é inscrito, deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo está sendo muito bom. Eu preciso do seu joinha. Vai lá, clica agora, tá bom? Compartilhe com as pessoas que você mais ama. Então, vamos para o vídeo. Porém, antes de começar, tem um recado para dar para vocês. Estou sendo patrocinada pela Ripar de Embalagens, que está me ajudando a continuar e a melhorar cada vez mais o nosso vídeo, tá bom? Vamos definitivamente para o vídeo. Pessoal, nós ouvimos que quando alguém comete alguma injustiça com a gente, nós temos que dar o troco. Muitas vezes ouvimos que nós temos que vingar. Só que é bem o contrário que nós temos que fazer. Ao longo desses tempos que eu estou aprendendo muitas coisas, uma delas é que, como diz o Dr. Augusto Cury, a maior vingança contra o seu inimigo não é você ter raiva, ou rejeitar, odiar ou se vingar. Não, porque quem vai ficar prejudicado é você com tudo isso. A maior vingança contra o inimigo é você não aumentar esse sentimento dentro de você. Entender que atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida e você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, o que vai acontecer? Aquela emoção que você tem daquela pessoa que te magoou, que te feriu, ela vai ficar registrada na sua mente e aquela pessoa vai perturbar você, vai tirar o seu sono, vai ficar dia e noite com você. E isso vai te prejudicar e muito. Nós não podemos eternizar esse sentimento dentro da gente, porque você fica cada vez mais magoado, cada mais ressentido. Quanto mais você tentar, eu não quero lembrar daquela pessoa, eu quero excluí-la, eu quero, mais ela vai ficar com você. E quem vai ser prejudicado, com certeza, é você. Não faça isso. Não aumente esse sentimento dentro de você. E como o Dr. Augusto Cury diz, nós somos imperfeitos, vivendo no mundo perfeito. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai decepcionar você. E até nós decepcionamos outras pessoas. Então, o melhor a fazer é saber lidar com os nossos sentimentos e jogar fora essas coisas ruins. O que eu faço? Alguém que me magoou muito ou que realmente aconteceu coisas sérias na minha vida, o que eu faço? Eu procuro, quando vêm os pensamentos, eu mudo o pensamento. Não, Adri, vamos pensar em outra coisa, foco em mim, foco em outras coisas. Outra coisa, assistir vídeos como esse me ajudou demais. Orar, sim, eu oro para aquela pessoa que me feriu. Por quê? Dá um alívio. No começo, você parece que é falso. Pode até ser falso para você, mas me disseram que para Deus as orações nunca é falsa. Então, você está orando para aquela pessoa e realmente você está fazendo bem para você. Porque quando você perdoa, tira, sabe, aquele peso, tira aquela raiva, aquele sentimento, aquele ódio. Ore para aquela pessoa. Ore, pedindo para Deus fazer com que você consiga ter essa sabedoria em saber perdoar, em saber distinguir o que você tem que falar, em saber agir da forma certa e principalmente sentir. Faça isso, pessoal. Eu garanto para você que vai tirar um peso nas suas costas e você vai ver muito melhor. E agora, essa história que foi tirada de um livro que retrata muito bem este vídeo. Essa história, ela mexeu comigo.
ela marcou a minha vida. Então, presta atenção que você também vai amar. Essa história é a história do Juvenal. Juvenal, um homem muito trabalhador, um homem bom, super honesto, casado com uma mulher que ele conheceu desde adolescente. Ele amava sua mulher. Sua vida era muito boa, tinha uma casa muito boa. Tinha, claro, os seus problemas corriqueiros, como algumas dívidas no banco, consertos de casa, algum briga com a esposa. Todos gostavam do Juvenal, achavam ele calmo. Aliás, seus amigos achavam ele calmo demais. E até cego, porque ele não enxergava o que estava passando bem diante de seus olhos. Juvenal, ele começou de uns tempos para cá, perceber que quando ele chegava para trabalhar, havia um vizinho perto do seu trabalho e que os seus companheiros, colegas de trabalho, quando ele chegava, começavam a dar aquelas risadinhas, um cutucava o outro. E ele pensava, bom, eu não devo nada a ninguém, então quem não deve não teme, continua sua vida. Até que um dia a bomba estourou. Ele estava sendo traído. Só que a sua traição era da sua esposa com o seu patrão. Juvenal era bom, mas não era bobo. O que ele fez? Foi tirar satisfação com o seu patrão. E o seu patrão disse que era tudo verdade verdadeira. Que ele estava apaixonado pela esposa dele. E isso era o único motivo que ele estava sendo empregado. Então, já que ele já tinha descoberto tudo, a partir daquele momento, ele não fazia mais parte do quadro dos funcionários. Foi demitido. E o patrão fez questão de que isso se espalhasse. Juvenal saiu de lá humilhado. Foi tirar satisfação com a esposa. E a esposa disse que também era verdade verdadeira, que ela estava apaixonada pelo patrão dele. E, já que ele tinha descoberto tudo, não queria ficar mais nem um minuto com ele. Juvenal, no mesmo dia, ele perdeu a esposa, o emprego, a dignidade, a honra, o bom nome e a vontade. Juvenal foi para as ruas, saiu de casa, andou perambulando pelas ruas e ele começou a falar do seu ex-esposo, do seu ex-patrão sem parar. E muito interessante é que ele não morava mais com a esposa, não trabalhava mais com o patrão, mas o que acontecia? Eles nunca tiveram tão presentes na vida do Juvenal como daquela vez. E aumentava cada vez mais. Aí começa a mágoa se instalar. Juvenal estava com eles o tempo todo dentro do seu coração. Juvenal começou a falar sozinho. Ele falava ele gritava, ele xingava, ele falava. Quando ele chegava nos lugares, parecia que as pessoas estavam tudo comentando dele. E ele continuava falando, falava sozinho, falava com outras pessoas. Segunda etapa, onde a mágoa começa a aumentar. Porque ele pegou essas pessoas que o magoou, trancou dentro do coração e começou a alimentá-las com sua raiva, com o seu sentimento de mágoa. Juvenal, quando ele descansava, quando ele ia deitar, ou durante o dia ou à noite, ele fechava os olhos e começou a fazer um filme da sua vida. Nesse filme, ele lembrava de quando ele conheceu a sua esposa, uma jovem linda. Lembrou do seu noivado, do seu casamento e até no dia em que ela falou aquelas duras palavras para ele. Ele lembrava cada detalhe. A mágoa ajuda a lembrar os detalhes. E do ex-patrão? Aquela raiva que ele tinha pelo ex-patrão. Ele tinha certeza que ele tinha ajudado o seu ex-patrão a ficar rico. E ele pensava, quantas horas extras eu fiz? Será que naquelas horas extras ele estava saindo com a minha ex-esposa? Aquele safado sem vergonha. E esse filme, ele repetia por várias vezes, todos os dias, várias vezes. Aquilo ali, ele lembrava de tudo, de cada detalhe, cada raiva. Ele falava sozinho, falava com os outros, até com o seu cachorrinho, que começou a acompanhar ele. Um dia, andando pela rua, ele viu uma chaleira dourada e pegava tudo e levava para sua casa. Só que quando ele pegou a chaleira, ele viu que era uma lâmpada
Nossa, é aquela lâmpada que sai dos seus gêmeos? Então ele começou a esfregar, e pum, saiu um gêmeo. E ele disse: mestre, vou atender um pedido seu. Juvenal disse: uai, mas não era 3 pedidos? O gênio falou: não, é um pedido. Porém, esse pedido pode ser grande, exagerado, do tamanho que você quiser. Você pode pedir saúde, fortuna, pode pedir tudo o que você quiser. Sabedoria. O Juvenal disse: se eu pedir uma fortuna em outro país, claro que vai ser grandioso. Porém, o gênio disse, tem uma lei irrevogável. Qual lei é essa? O Juvenal disse. Tudo que você pedir, você vai dar em dobro para o seu pior inimigo. O que é? Quer dizer que se eu pedir uma fortuna, o meu ex-patrão vai ficar mais rico ainda do que eu? Não é possível! Aquele ordinário! E o gênio disse, se seu ex-patrão fosse o pior inimigo, com certeza. E além disso, ele vai ser rico com as suas recomendações. Ele vai saber que você o deixou rico. Juvenal ficou com a fúria. Era tudo muito novo para ele. Ele disse para o gênio, você pode me dar até amanhã para responder? Sim, amanhã cedo voltarei aqui. Juvenal pensou. Na manhã seguinte, ele tinha tomado a decisão mais importante da sua vida. Ele chegou bem pro gênio, ele sabia exatamente o que ele queria. Ele disse sim pro gênio, eu quero que você tire uma visão para que o meu ex-patrão fique. Pessoal, você pode até pensar que isso é uma burrice, mas não é. Esse se chama ressentimento. Juvenal, ele estava tão magoado, tão ressentido, que ao invés de ele pedir uma fortuna em outro país, para ele começar uma vida nova, um novo ciclo, esquecer daquele passado, jogar fora. Não. Estava preso, tão preso, que ele deixou de ter oportunidade. É exatamente o que acontece com a gente se você não jogar fora o seu ressentimento, a sua mágoa, e se você não perdoar. Porque o verdadeiro gênio não é o da lâmpada. O verdadeiro gênio é Jesus. Está dentro de você, está dentro de mim. E Ele pode te dar saúde, paz, fortuna, sabedoria. Tudo. É só você focar em Deus, em você também. Lembrando que se você não se libertar, você sempre vai ficar com essa mágoa. Pedir para Deus ajudar você a se enxergar, a se perdoar primeiro. Porque quando acontece tudo isso, a gente se culpa também. Se perdoa primeiro, depois perdoa o outro. Porque sem dúvida nenhuma, o único caminho para você ser feliz é perdoar. Então jogue fora tudo que te faz mal. Comece hoje. Você vai ter uma vida leve e feliz. Eu garanto para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? Se inscrevam. Olha aí se você não é inscrito. Dê o seu joinha. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer ajudar. Mande esse vídeo que você vai estar ajudando ela. Se quiser comentar, eu vou adorar responder os comentários de vocês, algumas perguntas. Eu amo responder, tá bom? E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Pablini. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.